e fala também sobre Memphis Depay, respondendo o que precisa para renovar seu contrato com o Timão. Falo também do Corinthians, com a informação de que tem zagueiro colombiano na mira do Timão. Para completar, as últimas de mercado, o futuro de Felipe Coutinho. Ele pode ir para o São Paulo, pode ir para o Grêmio, procurou o Cruzeiro, enfim, tem atualizações sobre o tema, ingressos para torcedores da Portuguesa na mão de corintianos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o jogo entre Portuguesa e Corinthians. A Lusa está bem preocupada que parte da sua carga de ingressos vá parar na mão de torcedores corintianos. A Lusa ficou com 7.800 ingressos dos 15.500 à disposição para a partida de domingo, valendo vaga na semifinal do Campeonato Paulista. A carga do Corinthians já foi completamente esgotada e a partir daí, a Portuguesa tem notado alguns movimentos estranhos. Houve um crescimento muito grande de pedidos de sócios torcedores nos últimos dias. E esses sócios torcedores já entraram querendo comprar ingresso. A Portuguesa havia determinado que apenas sócios torcedores antigos, anteriores à última segunda-feira, poderiam comprar ingressos de forma antecipada até sexta-feira. A venda aberta para o público acontece no sábado. E até agora apenas 2.000 ingressos da carga da Portuguesa foram compradas. Então há a preocupação de que existam corintianos tentando entrar no programa de sócios torcedores da Lusa para adquirirem entradas, ainda que depois precisem tentar mudar de lado no estádio para estarem ao lado dos corintianos. Diante desse cenário, a sugestão, a recomendação da diretoria da Portuguesa é de que torcedores da Lusa que queiram ir ao estádio acelerem o processo de compra. Os sócios torcedores que pagam por essa assiduidade, eles têm direito a ingresso gratuito. Já os demais sócios torcedores que haviam aderido ao plano antes da última segunda-feira, são cerca de 16.000, têm a opção de comprar esse ingresso de forma exclusiva através da internet. Hora de falar sobre Felipe Coutinho, para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade que rescindiu seu contrato com o Vasco nas últimas horas. Ele foi especulado logo de cara no Grêmio. Posso assegurar que conversei com um dirigente gremista, esse dirigente assegurou que não há tratativas. Há quem garanta que o Coutinho passou a seguir o Cruzeiro e estabelecer conversas com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ninguém no Cruzeiro, pelo menos até agora, confirma tratativas. A ótima relação do Felipe Coutinho com o Neymar fez com que muitos santistas imaginassem que o Coutinho poderia virar reforço do Peixe. Consultei duas fontes diferentes no Santos, ambas asseguraram que não vai haver negociação. Coutinho foi defendido por torcedores do São Paulo nas redes sociais. O Coutinho tem excelente relação com o Lucas Moura. Se o Lucas Moura entrar em contato, dá para imaginar que a coisa possa até avançar. Mas o São Paulo ainda não tem uma posição oficial sobre contratar ou não o Coutinho, especialmente porque acaba de fechar com outro jogador para essa função, o Cauli, meio atacante como o Coutinho. Para completar, importante registrar que o Coutinho já tem proposta oficial. Essa oferta é do Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos, que namora a sua contratação desde o fim do ano passado. E as primeiras sondagens de clubes brasileiros começam a aparecer a partir de agora, exatamente depois da confirmação da sua saída no Vasco da Gama. Só para arrematar, importante contar que o Coutinho, desde o ano passado, considerava deixar o clube. Ele vinha muito incomodado com críticas e vaias de torcedores vascaínos. Isso, para ele, repercutia muito mal, até pela relação que ele tem com o Vasco, é torcedor declarado do clube. O episódio com o Fernando Diniz, discussão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda, acabou se tornando meio que uma gota d'água. O Diniz, que sempre defendeu o Coutinho, tinha uma boa relação com ele, acabou discutindo de forma áspera e isso incomodou demais o meia atacante. Qual a chance de Kevin Cuesta, zagueiro colombiano de 25 anos de idade, virar reforço do Corinthians? O atleta foi oferecido ao Timão nos últimos dias. Jogador que pertence ao Once Caldas, tem vínculo até 30 de junho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para o Corinthians ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho. Temporada atual de 7 jogos e uma assistência, muita força física, nem tanta qualidade com a bola nos pés. Informação sobre a sugestão ao Timão foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana para saber se o Timão teria interesse em levar essa história adiante e dá para dizer que o negócio está completamente descartado. O nome foi avaliado, não agradou e não haverá a contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians fechou nas últimas horas a contratação de Iago Melo, zagueiro de 19 anos de idade,
que pertencia ao Flamengo. Jogador que chegou a ser capitão do Sub-15 e do Sub-17, mas perdeu espaço no Sub-20. Jogou poucos minutos na temporada passada. O Flamengo acabou cedendo o jogador que vai atuar no Sub-20 do Corinthians. O Flamengo fica com 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians passa a ter 80% dos direitos econômicos. E Memphis Depay vai ou não renovar com o Corinthians? Ele foi perguntado sobre o tema por Romário. Vale a lembrança de que o contrato do holandês se encerra em 30 de junho. Dá uma olhada no que disse o Memphis, abre aspas, Corinthians e eu vamos se sentar para conversar. Estou super aberto. Temos que discutir isso. O equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Atualmente você vê no Brasil outros clubes grandes gastando muito dinheiro em jogadores. Há 6 ou 7 anos eles não faziam isso, não estavam aptos. Então, o Memphis deixa claro que está disposto a conversar, entende as dificuldades financeiras do Corinthians e sinaliza com a possibilidade de uma redução salarial. O ponto é que para que ele se torne um jogador interessante aos olhos do Corinthians para uma prorrogação, o Memphis precisaria reduzir em pelo menos 50% o seu custo. Hoje ele ganha ou custa ao Corinthians 6 milhões de reais mensais. O Timão toparia renovar com ele se ele aceitasse reduzir esse custo para algo na casa dos 3 milhões de reais por mês. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Memphis consiga propostas mais vantajosas no exterior, especialmente se conseguir fazer uma boa Copa do Mundo. Ele será convocado com certeza pela seleção holandesa. Até esse momento, o Memphis não foi convidado para tratar absolutamente nada sobre a renovação. Isso vai ser assunto mais para frente. A saideira sobre o Corinthians, Timão está contratando Levi Dias, zagueiro de 17 anos, e Christian Oliveira, volante de 19 anos, que também pertencem à base do Flamengo. Outro jogador do Fla, o zagueiro Yuri Melo, também já havia sido contratado. Diante desse cenário, todos os jogadores chegando para o Sub-20, a ideia do Corinthians é ter um Sub-20 melhor do que o da temporada passada. Coutinho no Corinthians, o Timão vai atrás de centroavante para suprir o Yuri. Bahia tomando taca na pré, né? Rogério Ceni sempre pipoca com o Bahia. Bora lá, Renan. Início do jogo do Bahia, de fato, ruim contra o Rynx. Agora que o Bahia parece estar se encontrando. Sobre Coutinho. O Coutinho não tinha nenhuma intenção em sair do Vasco, né? Pela manhã até contei que o LA Galaxy, time da Major League Soccer, já apresentou proposta ao Coutinho. Mas não dá para dizer que ele pediu a rescisão de contrato no Vasco porque tem planos de jogar na Major League Soccer, ou de jogar na Arábia Saudita, ou de jogar no Grêmio ou no Corinthians. E aí uma pessoa lá do Vasco até estava me explicando, Coutinho acabou de estrear uma casa maravilhosa de cinema que ele construiu em Alphaville, no Rio de Janeiro. O Coutinho tem um shopping, deixa eu só ver se é shopping, só para passar informação bem precisa, né? Ele tem um shopping, deixa eu só confirmar, em Búzios. Ele criou recentemente um shopping em Búzios e tem seu instituto em Vargem Grande, tá? É que essa treta com o Diniz o incomodou demais, eu já vou explicar e trazer detalhes dessa história, mas o Coutinho acabou por optar em sair. Sobre Coutinho no Corinthians, cara, todo mundo no mercado deve ter sido pego de surpresa. Então, qualquer especulação sobre o Coutinho no futebol brasileiro, ela me parece extremamente precoce. E eu não vejo muito desespero do Corinthians em buscar um meio atacante. Vale a lembrança de que o Coutinho ganhava R$1,5 milhão de reais por mês no Vasco, tá bom? O Nicola Marcos Leonardo foi oferecido ao Corinthians. Clevson Souza. Clevson ontem, durante a live. Cara, vocês na live, vocês criam um monte de tendência, é louco isso. Parece que não, mas vocês têm papel de destaque no noticiário. Aí vocês começaram a perguntar, Nicola, e essa história de que o Marcos Leonardo está seguindo o Corinthians, Nicola, e o Marcos Leonardo vai ser reforço, enfim. Não consegui falar durante a live com ninguém do staff do jogador, mas depois da live, aí sim, enfim, veio a resposta. Essa questão de seguir ou não seguir não quer dizer praticamente nada, tá? É bom que se diga. O Marcos Leonardo não sairá da Arábia Saudita por agora. Ele quase foi parar no Atlético de Madrid num negócio que poderia render ao Al Hilal 40 milhões de euros. Ele iria por empréstimo com essa possibilidade de compra em definitivo. E sairia da Arábia Saudita, onde ele ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês, para ganhar um salário parecido, mas para jogar no terceiro time mais importante do futebol espanhol. Foi algo que o agradou, tá? Beleza. O negócio caiu por conta
da dificuldade naquele momento da contratação do Benzema, o Benzema depois acabou sendo contratado, o que criou uma saia justa para o Al Hilal. Hoje o Hilal tem 3 centroavantes, o Benzema, o Marcos Leonardo e o Darwin Núñez. Haveria necessidade para inscrever o Benzema de abrir mão na lista de inscritos do Campeonato Saudita de um dos 2 centroavantes que restaram, do Darwin Núñez, que foi contratado a peso de ouro do Liverpool, ou então do Marcos Leonardo. No fim das contas, optou-se por abrir mão na lista de inscritos do Darwin Núñez, só para vocês entenderem se o Marcos Leonardo está com moral ou não. Então ele fica pelo menos até metade do ano, quando vai tentar ser negociado com o clube da Europa. O Marcos Leonardo pretende se mudar para o futebol europeu em julho, tá bom? Quem é o zagueiro do Flamengo que o Corinthians fechou? Zagueiro do Flamengo contratado pelo Corinthians? Vou atrás dessa história, não tenho nenhuma informação nesse sentido. Vou até buscar para ver se alguém já postou algo sobre o tema. Zagueiro, Flamengo, Corinthians. O que eu tenho é algumas novidades sobre o Corinthians. O Corinthians conseguiu hoje... aqui, exclusivo notícia do Flazoeiro. O Flamengo acertou a saída do zagueiro Iago Melo, do Sub-20 para o Corinthians. Iago foi, por um período, capitão da geração 2007 do Flamengo. Ele tinha vínculo até fevereiro de 2027. Antes do Corinthians, o defensor esteve perto de reforçar o Ferencváros da Hungria. Tá? Então, o Flazoeiro traz a informação de que o Corinthians contratou Iago Melo do Sub-20. Quero trazer uma outra notícia. Está fechada a ida de Kaká para o Vitória, tá? O Kaká, vocês sabem, jogador que pertence ao Corinthians, estava completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior, foi pretendido pelo com o Vitória. Empréstimo até dezembro, o Vitória não vai pagar nada pelo empréstimo e assume 100% dos salários. Uma economia do Corinthians daqui até dezembro de 4 milhões e meio de reais por esse período, tá? Também ficou combinado entre Vitória e Corinthians que se o Kaká disputar 60% das partidas do Vitória na temporada, ele é obrigado a comprá-lo. O Vitória, tá? Tô tentando só entender quanto fica essa opção de compra do Kaká, novo reforço do Vitória. Ele é aguardado nessa quinta-feira em Salvador para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ainda já deixa eu lançar uma outra informação super legal, importante e exclusiva, tá? Saídas do Félix Torres, do Kaká e do Héctor Hernandes. 3 jogadores com um filme bem queimado entre torcedores do Corinthians. Esse trio vai garantir uma economia ao Corinthians de R$1.100.000 por mês, tá? Economia importante, bastante dinheiro por um trio que estava completamente fora dos planos da diretoria, da comissão técnica e também do torcedor. Então já começamos aí com informações exclusivas ao vivo. Nicola, o Corinthians acaba de contratar o David Acosta, atacante colombiano. Vamos ver o que já foi publicado sobre o tema. Não achei nada não, hein? Não achei nada não, tá? Enfim. Like 04, ótimo programa, Nicola. Fala as novas do Timão Transferban e patrocinadores. Felipe Alvarez. Felipe estava explicando sobre a saída do Kaká, né? E sobre a economia. Sobre Transferban. Na semana passada, o Stabile esteve em Rosário. Ele se encontrou com o presidente do Tajeres e conversa de 3 horas para debater sobre o pagamento de uma dívida que vai se transformar em Transferban mais cedo ou mais tarde. O Corinthians já foi condenado na FIFA, agora falta só a condenação na Corte Arbitral do Esporte, que é questão de tempo. A dívida hoje é de 37 milhões de reais, só para vocês entenderem como esses juros são malucos. A dívida inicial era de 23 milhões, ela passou para 37 milhões. E a proposta do Stabile foi de pagamento à vista de 28 milhões de reais. O presidente do Tajeres agradeceu, mas disse que não, que ele quer os 37 milhões de reais, ainda que seja de maneira parcelada. Ele apresentou 3 opções de possibilidade de negociações, tá bom? Marcelo Alves está perguntando sobre o Zacarias. O Zacarias, Zacaria, né? Zacaria Labiade. Ele
já assistiu a 2 jogos do Corinthians no estádio, tem treinado com o restante do elenco, só não foi anunciado ainda porque está aguardando as burocracias da legislação trabalhista, né? Por ser estrangeiro, tem toda uma dificuldade a mais. Fala, turma, beleza? Mais um giro de notícias exclusivas e espetaculares para vocês. Acompanha tudo o que está sendo falado no maior clube do Brasil. E a gente está falando realmente do Coringão. Então, peço humildemente você dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil. Aqui se essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. O mundo foi.